O capítulo 16 do Evangelho de Marcos traz o relato do domingo da ressurreição de Jesus. Bem de manhã, 3 mulheres, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé foram até o sepulcro de Jesus, mas ficaram surpresas ao ver que a pedra fora removida e que o corpo não estava lá. Maria Madalena testificou aos crentes o que tinha visto, porém eles não acreditaram. Por essa razão, Jesus apareceu pessoalmente aos 11 discípulos e censurou a incredulidade de seus seguidores por não crerem no testemunho de sua ressurreição. Nessa ocasião, Jesus também deu as suas últimas orientações aos discípulos, animando-os a pregarem o Evangelho com estas palavras: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Jesus ainda complementou sua explicação dizendo o seguinte: E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as suas mãos sobre os enfermos e os curarão. O que significam essas palavras de Jesus? Como entender as novas línguas que seriam faladas como sinal da crença em Jesus? Esse será nosso tema de estudo a partir de agora. Ao estudarmos a passagem de Marcos, capítulo 16, verso 17, precisamos abordar 2 pontos. Número 1, a autenticidade dessa passagem, e número 2, o significado da expressão novas línguas. Vamos ao primeiro. O que se entende por autenticidade do texto bíblico? A autenticidade é a característica daquilo que tem origem, procedência e autoria confirmadas. Assim, podemos perguntar de outra maneira: os versos 17 e 18 de Marcos 16 foram realmente escritos por Marcos? Bem, sabemos que a Bíblia não caiu miraculosamente do céu. Ela foi formada ao longo de muitos séculos por diversos escritores. A história do Novo Testamento, por exemplo, começa no 2º século da era cristã, com Marcião de Sinop, um cristão primitivo que introduziu a doutrina pagã de 2 deuses. Um deus da ira e da ordem que criou o mundo, esse era o Deus do Antigo Testamento, e o Deus do Novo Testamento, que opera pela graça, e enviou seu Filho para redimir a humanidade. Marcião elaborou seu próprio cânon, com apenas 11 livros, 10 cartas paulinas e o Evangelho de Lucas. Cristãos sinceros e comunidades cristãs combatentes de Marcião começaram então a organizar seu próprio cânon. Mas ao contrário do que muitos creem, o cânon do Novo Testamento não foi sumariamente decidido por um decreto da Igreja Católica. Pelo contrário, a lista dos livros que poderiam compor o Novo Testamento ficou em discussão por muitas décadas, e foi apenas no século IV que o cânon do Novo Testamento foi fixado de forma universal, durante o Sínodo de Hipona, no ano 393 d.C. Como a tecnologia de impressão com tipos móveis surgiu apenas por volta do ano 1450, a transmissão do texto bíblico era feita por meio do trabalho de copistas, monges que, munidos de tinta, pena e papel, copiavam as escrituras à mão, palavra por palavra. Mas esse sistema de transmissão do texto tinha suas limitações. Algumas vezes o copista errava a escrita, fazendo com que o texto tivesse seu sentido alterado, ou mesmo que ficasse incompreensível. Em outros casos, o copista intencionalmente inseria algumas palavras ou comentários no texto bíblico para facilitar a leitura e a interpretação do leitor. Nesses 2 casos, o texto bíblico original ficava alterado, nem sempre correspondendo à intenção do escritor. Muitos estudiosos acreditam ser isso o que ocorreu com a passagem de Marcos 16. Acreditam que o texto autêntico termina no verso 3. Já outros defendem que o capítulo deve ser considerado autêntico apenas até o verso 8. Ora, mas quais são as razões para que vários teólogos advoguem teses como essas? Bem, há 2 tipos de evidência em que se baseiam os teólogos. São chamadas de evidências externas e evidências internas. As evidências externas surgem da comparação entre os vários manuscritos bíblicos antigos e o atual texto bíblico. Nos 2 melhores manuscritos iniciais, o Códice Sinaíticos e o Códice Vaticanos, apenas os versos 1 a 8 estão registrados.
Não há qualquer menção aos versos 17 e 18, que falam das novas línguas e de outros sinais miraculosos. Por sua vez, Eusébio de Cesareia, um célebre bispo do século IV e autor da importante obra História Eclesiástica, afirmou que as cópias mais acuradas por ele conhecidas e quase todas as cópias disponíveis terminavam no verso 3 do capítulo 16 de Marcos. Já as evidências internas dizem respeito às incongruências que o relato de Marcos capítulo 16 traz. Por exemplo, o relato até o verso 8 parece conflitar com os eventos do verso 9 e versos seguintes. Isso porque, na primeira parte do capítulo, Maria Madalena é orientada a dizer aos discípulos que Jesus havia ressuscitado e seria visto na Galileia. Porém, amedrontada, ela foge e não conta a ninguém. No entanto, o verso 9 relata que o próprio Jesus apareceu primeiramente a Maria Madalena e que então ela passou a contar tal experiência para os demais crentes. Essas peculiaridades, porém, não devem levar o estudioso sério à incredulidade quanto à inspiração do texto bíblico, porque os mesmos acontecimentos narrados no capítulo 16 de Marcos também estão registrados em outros evangelhos, a exemplo de Mateus capítulo 28. Diante disso, é mais proveitoso avançarmos para o ponto 2 e conseguir uma resposta para a seguinte pergunta: qual o significado da expressão novas línguas que aparece em Marcos capítulo 16, verso 17? A língua grega, na qual foi escrito o Evangelho de Marcos, apresenta duas palavras que podem ser traduzidas como novo ou nova. Essas palavras são kainos e neos. Kainos refere-se a algo que já existia antes, mas é novo para quem adquire ou recebe a coisa. Por exemplo, imagine que você está em uma concessionária de automóveis com o objetivo de comprar o carro do ano. Depois de adquiri-lo, você dirá que o carro é novo, mas já existiam várias unidades dele antes da compra. O modelo é uma novidade para você, mas outras pessoas já o possuíam antes. Esse é o sentido de kainos, algo novo, porém pré-existente à experiência do sujeito. Já a palavra neos é usada para um tipo de novidade que é inédita, desconhecida até então, que não existia antes. Por exemplo, quando nasce um bebê, é dito que há um novo integrante na família. Esse novo é neos, pois a criança não existia antes, é um ser humano inédito. Mas qual dessas palavras foi usada em Marcos capítulo 16, verso 17? Kainos ou neos? Jesus usou kainos. Isso significa que essas novas línguas que os crentes falariam seriam novas apenas para eles, mas já existiam em relação a outras pessoas. Ou seja, eram idiomas estrangeiros, língua até então desconhecidas pelos discípulos, mas usadas por outras nações como línguas maternas. Portanto, a promessa de Jesus de que os crentes falariam novas línguas nada tem a ver com as falas desconexas e incompreensíveis que são vistas na atualidade entre os pentecostais e os carismáticos. Acompanhe essa série e venha estudar a Bíblia conosco. No próximo vídeo, estudaremos o dom de língua no livro de Atos. Já pensou o seguinte? Se o dom de línguas consiste em falar idiomas estrangeiros, por que os críticos zombaram dos discípulos dizendo, em Atos capítulo 2, que eles estavam bêbados? Estudaremos esse assunto no próximo vídeo. Inscreva-se em nosso canal e clique no sino para receber todas as atualizações. Que Deus o abençoe.